Olá, seja bem-vindo ao Ponto de Inflexão, o podcast do Sescap Paraná. Esse é um espaço de diálogo aberto para nós falarmos sobre o presente e o futuro dos negócios. São ideias que transformam a sua vida e a sua empresa. Eu sou Patrícia Schor, vou conduzir o 7º episódio de hoje. E para falar sobre um assunto que tem tirado o sono de muitos contadores e profissionais contábeis, que é o futuro da profissão. O que será que vem por aí? Nós estamos vivendo uma época em que gestores, profissionais e qualquer especialista da área de contabilidade está precisando repensar a sua carreira. A transformação já começou. E para mergulhar nessa questão, eu recebo hoje com muita alegria Vladimir Carvalho. Ele é fundador da Alterdata Software, uma empresa brasileira de desenvolvimento de software de gestão empresarial. Vladimir foi eleito 2 vezes empreendedor do ano pela Endeavor e revista Você S.A. e pela Ernst Young. Ele é palestrante internacional e pesquisador de tendências contábeis e acaba de completar uma análise aprofundada sobre o futuro da profissão contábil até 2040. Resultado de muito estudo, de muita pesquisa científica. A Alterdata hoje conta com 2.000 colaboradores, 61 mil clientes ativos e está presente em 120 bases pelo Brasil. É a 5ª maior empresa de software brasileira. Vladimir, seja muito bem-vindo ao Ponto de Inflexão. Muito obrigado, Patrícia, e parabéns pela organização desse tipo de podcast, porque o Brasil precisa muito de informações. Profissionais contábeis estão vivendo uma transformação, como você já anunciou, e eu espero aqui nessa conversa nossa clarear algumas coisas para facilitar o futuro da classe contábil. Obrigada, Vladimir. O Vladimir está falando lá diretamente de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Então, a gente hoje vai fazer um modelo um pouco diferente do podcast aqui na gravação. Mas vamos trazer esse conteúdo, o resultado dessa pesquisa. Nós estamos falando aí de um recorte dos próximos 15 anos. O que será que vem aí? Esse é um assunto que também tem tirado o teu sono? Vladimir, você tem uma visão muito única, né, do futuro da contabilidade. Você olha muito para 2040 nesse espaço de 15 anos. E eu queria saber, o que muda radicalmente no papel do contador? O que deve ser central e o que se torna urgente nessa atuação desse profissional? Patrícia, eu tenho mais de 40 anos de desenvolvimento de software. Minha vida inteira, praticamente, foi fazendo software para classe contábil. Estou com 62 anos, comecei aos 19. Então, eu vi vários ciclos de mudanças, vários. Então, eu me lembro quando nós começamos a implantar software nos escritórios contábeis, que nós estamos fazendo uma automação do que o contador já fazia. Então, todas as vezes no passado que nós levávamos tecnologias, nós acelerávamos o processo, nós tornávamos os processos mais eficazes, mas sempre dentro de uma ótica que o contador já tinha na cabeça dele. Eu fazia um diário mais rápido, mas ele já fazia o diário à mão. Eu fazia uma rescisão, ele já fazia rescisão à mão. O que está acontecendo hoje não é isso. E aí que torna único esse momento que nós precisamos de uma reflexão completamente diferente, porque o contador não pode mais pensar sobre a ótica do passado, porque o que está vindo na frente, ele nunca fez, ele nunca experimentou. Então, tudo que é uma transformação comportamental se torna algo mais complexo, mais profundo, e que é necessário estudos e transformações mais significativas. Porque quando nós falamos assim, o contador vai parar, dentro de alguns anos, de fazer todas as tarefas que ele costuma fazer hoje. Tarefas são aquilo que ele recebe um documento de um cliente dele, processa alguma coisa, entrega uma guia, entrega um balancete. Esse mecanismo vai deixar de existir, porque agentes de IA, agentes de inteligência artificial, vão estar intermediando esses relacionamentos, processando coisas. Os softwares da Alterdata estão sendo preparados, nesse momento, para processar coisas sem a interferência humana. Vou dar um exemplo que vai ficar mais claro. Vamos imaginar que um cliente de um contador, um armazém, uma loja, precisa de um balancete para mandar para o banco. Isso é muito comum, a vida inteira do contador, ele recebe demandas como essa. No passado, o cliente pegava o telefone, ligava para o contador,
e falava, preciso do meu balancete que eu tenho que mandar para o banco. O contador falava com o operador do sistema, o operador abria o produto, o software, apertava o botão, escolhia aquela empresa, imprimia um relatório, escaneava aquilo, mandava para o cliente, ou pegava o papel, botava no envelope, fazia o boy levar lá na loja da pessoa. Esse era o procedimento. Hoje, como é que as coisas vão acontecer? Já estão acontecendo e agora vai aumentar a escala. O cliente com o aplicativo na mão, ele aperta um botão e fala, eu preciso de um balancete. Essa informação circula até o contador, aciona o software, processa, gera um documento, manda de volta eletronicamente e aparece no celular desse cliente, e esse cliente manda para o banco. Significa o seguinte, o contador nem viu que isso aconteceu. Então, o papel do contador, ele vai sair da tarefa e vai para um outro polo. Esse outro polo é o polo decisório, é o polo pensante, é o polo que o contador tem que estar orientando o cliente. Ele não vai mais ficar fazendo as tarefas elementares. Ele vai estar ajudando o cliente dele a tomar decisões se abre uma filial ou não, se exporta ou não, se monta a fábrica numa região de isenção ou não. Ele vai começar a estar na mesa de decisões. Qual é o problema disso, Patrícia? A grande parte dos contadores não estão preparados para essa mudança. Eles estão focados na tarefa ainda. Não saíram desse ciclo. E aí entra essas palestras que eu tenho feito no Brasil inteiro, tentando mostrar o quanto que é urgente esse processo de transformação. É o que E tem você dado fala muito certo. muito sobre... Tem alertado muito. Isso, e é o que você fala muito sobre a tecnologia deixar de ser ferramenta e se transformar num motor de mudança mesmo. É isso que você tem pregado nos seus estudos, nas suas obras, né? Exatamente isso. As tecnologias não são o fim, ela é o meio. Ela é aquilo que vai pavimentar a estrada do futuro. Então, quando o contador de hoje não quer ler um livro de tecnologia, não quer ir a um seminário, não quer escutar uma palestra sobre esse assunto, ele está se distanciando de uma ferramenta extremamente importante para exercer a profissão melhor no futuro. Eu aproveito esse gancho para ressaltar para você que nos assiste, que nos ouve, o Sescap Paraná é uma grande referência em qualificação profissional, né? São cursos diariamente, cursos online, e nós estamos olhando para isso, para qualificação e preparação desse profissional para o presente e também para o futuro. Então, não deixe de acessar o nosso site e conferir uma programação extensa, desde a área de gestão a programas específicos que transformam a rotina de um contador em um profissional cada vez mais estratégico para as empresas. E eu também aproveito, Vladimir, essa tua colocação. A ACCA Global, que é uma das maiores instituições contábeis do mundo, ela projeta que agora, nos próximos 5 anos, até 2030, o contador deverá ser um Data Navigator, um Business Transformer. Mas que é uma realidade que, como você falou, para o contador parece que foram passos muito largos, né? Até então ele ainda estava lidando, tem muitos que ainda lidam com esse processo muito mais operacional, manual. É uma realidade que parece muito distante para muitos contadores. E eu queria que você falasse quais são as competências técnicas que esse tipo de profissional deveria priorizar agora para que ele consiga se manter competitivo e fazendo o diferencial para as empresas que são suas clientes nos próximos anos e conseguir chegar lá em 2040 com um grande potencial competitivo. Que eu acho extremamente importante é o processo de comunicação. Grande parte dos contadores, a Alterdata tem 61 mil clientes ativos e mais ou menos 30 mil são escritórios de contabilidade. Grandes contadores muito eficientes hoje, que eu conheço, eles são tímidos, introspectivos, são aqueles técnicos extremamente eficazes no balanço, na demonstração de resultados, na tributação, mas eles são pouco oradores, eles são pouco comunicadores. Só que agora, daqui para frente, o processo mecânico e matemático vai ser feito por uma inteligência artificial. Tudo que é matemático, calculista, a IA vai fazer. O que o contador vai ter que ser muito hábil como nova competência? A habilidade de convencer as pessoas.
habilidade de comunicação. Na medida que ele vá para o polo de ajudar o cliente dele a tomar decisões, ele tem que ter uma habilidade muito forte de pensar, se comunicar e o outro entender. Esse processo, muitos não estão prontos. Segunda coisa relevante é que as tecnologias são o pavimento. Se ele não entender de inteligência artificial, não entender de análise de dados, não entender de agentes de IA, ele vai ficar para trás em relação aos outros concorrentes. Terceiro elemento, ele tem que se tornar um agente transformador do cliente dele. E, por isso, ele tem que começar a entender do negócio do cliente dele. Você imagina um contador que tem que ir para um polo pensante do negócio, sei lá, de uma indústria de alimentos, ele não entende nada de indústria de alimentos. Ele vai estar na mesa de decisão de um setor que ele não domina. Então, eu acredito que daqui a pouco os contadores vão virar muito especialistas em algumas áreas. Ele vai se tornar muito bom em supermercados, outros muito bons em indústrias, outros muito bons no varejo, restaurante, em exportações. Então, o contador tem que estudar um pouco mais as necessidades do cliente dele, não só as dele. O contador hoje fica lendo muito literaturas para melhorar a profissão dele individualmente, mas ele não está focado na profissão do cliente dele. O jogo está mudando. Então, esses são elementos que eu acho que são fundamentais para ir se construindo, porque a profissão vai ter um posicionamento completamente diferente. E você fala muito também sobre o profissional, ele ter que transformar essa comunicação nesse diferencial competitivo, né? Como que funciona na prática, assim? Porque são profissionais que muitas vezes cresceram registrando esses lançamentos mais manuais e agora eles precisam desenvolver essas habilidades de consultoria, de vendas, de persuasão mesmo. Como que na prática você coloca isso em prática? Vou te dar um exemplo, Patrícia, um exemplo meu pessoal, porque eu sou um programador de computador por natureza. Então, quando eu tinha 19 anos, eu comecei a aprender a programar. E o que é um programador? Ele é um técnico, exatamente igual a um contador. Quando nós saímos da faculdade de contábeis, nós somos um técnico. Sai da faculdade de medicina, você é um técnico, um advogado é um técnico. Quando você sabe algumas coisas da área técnica, isso é suficiente para te colocar no mercado. Agora, o que faz você explodir de sucesso não é a área técnica. A área técnica é em torno de 30% de sucesso, não passa disso. Os outros 70% são habilidades genéricas, que envolvem exatamente o que você falou: comunicação, liderança, comando de times. Você imagina um contador no futuro que a parte técnica vai ser feita por uma inteligência artificial e ele agora está numa outra posição, que ele tem que ter uma posição de comunicação, não só para o cliente, mas inclusive para o time dele. Ele vai ter que ser muito mais líder do que no passado. A liderança muda de posicionamento. Hoje ele tem que liderar pessoas exigindo que eles façam certas coisas técnicas. No futuro, ele vai ter que liderar profissionais dele para participar de reuniões, para fazer planejamento, para fazer palestra em cliente, para orientar situações tributárias. Então, o jogo muda completamente. Na prática, significa fazer curso de oratória, expressão verbal, fazer treinamentos no Sebrae. O Sebrae tem muitos treinamentos de planejamento, que são empresariais, não são contábeis. Mas isso é fundamental para complementar o cinto de habilidades que o profissional novo vai ter que ter. Então, quando tinha... A Alterdata foi fundada, Patrícia, quando eu tinha 25 anos. Mas com 22, eu já fiz um curso de oratória. Com 23, eu não tinha funcionários nenhum, a empresa não existia. Com 23, eu fiz um curso de liderança. Eu fui me preparando, saindo um pouco das habilidades técnicas e indo para habilidades mais genéricas. Treinamento de vendas, negociação, persuasão. Então, existem muitas literaturas que podem ir ajudando e hoje a sociedade ajuda, né? Porque tem internet. Na minha época, quando eu comecei, não tinha. Então, você tinha que fazer isso tudo lendo livros extensos. Hoje, não. Tem uma série de mecanismos. Só precisa do contador ser orientado. E por isso que eu acredito tanto no trabalho das entidades de classe, como o SESCAP do Paraná, que faz um trabalho espetacular de orientação, formação. Só precisa o contador querer, permitir que você seja ajudado, né?
Tem que ter essa mudança de pensamento, né, para que possa se abrir essa oportunidade, porque é bem isso, como você falou, né? Às vezes a habilidade técnica, ela não se vende sozinha. Você pode ser super competente no que você faz, mas o tempo todo você precisa vender suas ideias, conquistar o teu time junto em torno daquele mesmo propósito, né? A vida é feita de venda de ideias, de posicionamento, né? E isso com certeza começa com uma comunicação bem feita, né? Faz toda a diferença. Você está certíssima. Eu concordo 200% com o que você falou, porque você pode observar, os contadores que estão nos ouvindo, todos os contadores que estão nos ouvindo devem conhecer algum contador que não é tão bom tecnicamente, mas é mais rico do que ele. Exatamente. Ele, Acho que é o que ele, mais tem, ele né? tem mais sucesso do que ele, porque provavelmente ele consegue ter uma habilidade de marketing melhor, de vendas melhor, e aí conquista um espaço maior. Quando você é bom técnico e agrega com essas outras habilidades, a magia acontece. E essa é a grande humanização, né, que a tecnologia permite operacionalizar aquilo que é operacionalizável, né, automatizável. E aí é que você humaniza o teu trabalho, né? Você consegue complementar as situações. E aí eu vejo que tem muito contador que está com pânico de toda essa transformação digital, né? A gente está vivendo um momento muito ímpar também, que é da reforma tributária. Então, quem não se especializar, quem não correr atrás, buscar conhecimento e atualização, realmente é um divisor de águas, vai ficar para trás. E tem um recorte numérico aqui que eu trago, é até novembro de 2025, no ano passado, segundo o mapa das empresas, os dados indicavam que o Brasil alcançou um total de 24,7 milhões de empresas ativas. Isso é um mar de oportunidades para a contabilidade, né, Ladimir? Quais produtos e serviços você enxerga escalando melhor num cenário desse? Patrícia, eu acredito, esse pânico que você está falando é verdade, está acontecendo, mas eu tenho uma forma de pensar que é a seguinte: quando você tem um mar tranquilo, sereno, e o navio está navegando naquele mar, qualquer comandante medíocre leva o navio. Agora, quando existe uma tempestade, o mercado está turbulento, aí que nós vemos quem são os bons comandantes. Nós estamos vivendo agora uma tempestade. A profissão está em transformação, as tecnologias estão invadindo direto a área contábil, nós estamos vendo as expectativas dos clientes diferentes, a maneira de fazer marketing, vendas mudou. Então, nós estamos vendo tudo em transformação. Para mim, isso é um mar de oportunidades, porque todas as vezes que a coisa está turbulenta, você tem mais chance de se distanciar do igual, do mesmo, da mesmice do mercado. Você tem a chance de se reposicionar, mas isso dá trabalho. Tem que estudar um pouco mais, tem que se aprimorar. Eu estou vindo agora, Patrícia, de um congresso nos Estados Unidos. Todos os anos eu participo do maior evento de gestão e varejo do mundo, a NRF, que acontece em Nova York. E recentemente eu fiz uma palestra, todos os anos eu faço um resumo, e eu pedi até vocês para colocarem um QR Code na tela para estimular as pessoas a assistirem, porque esse conteúdo é transformador, e um elemento importante lá, que tem a ver com o que nós estamos falando aqui, é o marketing. Porque o marketing das empresas, eles eram tratados como uma coisa meio à parte. O escritório contábil está ali fazendo tudo que é técnico. Tem um setor ali que manda uns e-mails, tem um setor ali que faz um site para a gente. Isso não funciona mais. O profissional contábil que não entender claramente o jogo do marketing de hoje, ele vai simplesmente se tornar invisível. O cliente não vai saber mais que ele existe. Então, uma das frases que foi falado muito lá em Nova York recentemente é que nós estamos vivendo um momento que o dinheiro mais importante que tem na sociedade hoje é a atenção. Nós temos que ser muito bons em chamar a atenção do mercado para aquilo que nós fazemos. Então, o contador especializado em alguma coisa, ele é um tributarista, especializado em supermercado, ele tem que ter habilidade de transmitir essa informação para o mercado, para mesmo que os outros que não sejam clientes dele saibam que ele exista. Sim. Esse é o jogo. Então, ler mais sobre esse assunto, escutar mais, entender o que os melhores do mundo estão fazendo, eu acho que é essencial. O contador tem que sair da caixa contábil e ir para a caixa da gestão dos negócios. E aí sim, ele vai ter um posicionamento mais sólido, inclusive sendo melhor remunerado.
Você falou, eu vou voltar, apesar de dar um gancho bom aqui para a próxima pergunta, mas eu vou tomar a liberdade de voltar. Você falou muito sobre essa questão do marketing e também tem como tem muito acesso, tem excesso de informações hoje na internet, de pessoas fazendo essa venda talvez melhor do que aqueles que saibam entregar melhor. O que acontece? Muitas vezes nesse universo tão conturbado, o contador também esquece de estar presente, né, no cliente, ouvir. Às vezes, o que acontece quando houve um movimento, sempre quando houve esses movimentos de oportunidades de mercado, muita gente tenta surfar a onda e oferece produtos e serviços prontos, né? O contador também precisa saber ouvir nesse processo de comunicação? É lógico, isso faz todo sentido, porque essa transformação que está acontecendo na área contábil, ela está acontecendo também no varejo, está acontecendo também em empresas de engenharia, está acontecendo na indústria. O contador que não entende claramente as dores agora, que estão acontecendo nesse momento desses clientes, ele não se conecta com essa realidade. E aí a língua dele que ele fala não é a mesma que o cliente fala. E isso distancia os negócios e as oportunidades. Então, você ser ouvinte é fundamental. E é por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Nós fomos construídos para escutar mais e falar menos. Então, você tem uma estrutura que você mostre que você existe, marketing. Na hora que o cliente procura, você agora entrega conteúdo ouvindo esse cliente, as coisas acontecem. Não adianta você saber ser simplesmente um bom marqueteiro e um péssimo profissional. Você vai encantar o cliente, vai conquistar e vai perder o cliente logo em seguida. Não Não ocorre a adianta. manutenção desse cliente, né? Não, não. É muito importante você ter substância, conteúdo, você é bom naquilo que você faz. Agora, só tendo isso, você vai morrer de fome também. Você não vai conseguir clientes em larga escala. Você tem que ter essa base e tem que saber transmitir para o mercado que você existe, como, de que forma, as coisas começam a acontecer. Agora, e você tem que. O que você falou faz sentido, o mercado tem uma dificuldade porque há um excesso de informações erradas, lixo, que chega até as empresas. Hoje, os empresários têm que ter um filtro muito grande para conseguir separar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, o que é qualidade. Então, por isso que eu estou falando que o marketing está mudando. E isso, sem sombra de dúvida, nós temos que estudar mais sobre esse assunto. Retomando o assunto sobre remuneração, né? Todo mundo também quer desenvolver suas empresas e crescer, aumentar a lucratividade e também aumentar a sua própria lucratividade. Tem muitas empresas contábeis, muitos escritórios que eles ainda precificam por horas. E você fala muito sobre o contador do futuro precisar vender valor e não hora. Como que se faz essa transição na prática? Na verdade, o grande erro dos contadores atuais, que veio historicamente acontecendo, que eles focaram a vida inteira na tarefa. Então, o cliente enxerga o contador, sempre enxergou o contador, como aquele profissional que ele era obrigado a ter para cumprir exigências que o governo obrigava. Então, essa coisa tem menos valor porque ele é mais comparável. 2 contadores fazem balancetes, 2 contadores emitem guias, 2 contadores fazem aquele básico, e o que o cliente faz? Compara para o preço. Um cobra 1.000, outro cobra 500, e 500 é mais barato. Agora, na medida que você se reposiciona e você está num polo de analista tributário, de tomador de decisões, de orientador do cliente, você entra num plano de valor que o cliente simplesmente te percebe de uma outra forma. E outro detalhe, ele não consegue comparar. Ele não consegue dizer esse é mais barato ou mais caro, porque, na verdade, tem serviços de qualificação que são muito subjetivos e você vai demonstrando coisas. Então, quando contadores participam, montam workshop, eu tenho clientes que me convidam para participar de workshop dos clientes deles, para eu ajudá-lo a mostrar coisas que estão acontecendo no mundo, para o cliente dele entender o seguinte: caramba, meu contador é um cara muito legal, ele traz conhecimento para mim, ele não é um camarada só que faz guias. Então, quando você
começa a criar esses valores na mente do cliente, retém mais. E ele te paga mais, porque para ele tem mais valor a sua presença. Você está na mesa ajudando a decidir, isso tem um valor imenso. É completamente diferente de você entregar uma guia para ele pagar um imposto. Então, essa transformação é essencial. Só que os contadores mais antigos, eles têm mais dificuldade de fazer essa transição do que os contadores jovens. Então, os contadores jovens estão com uma oportunidade a mais, porque eles são mais rápidos nesse processo de transformação. No Sescap Paraná, a gente representa hoje mais de 38 mil empresas, muitas delas são empresas contábeis, e a gente sabe, enfrenta ali no dia a dia a dificuldade que muitos empresários e profissionais da área contábil têm justamente de fazer isso, de sair daquele lugar operacional e ir para um lugar mais estratégico, né? A própria entidade tem oferecido programas de capacitação muito focados nessa área de estratégia, de consultoria e de formação de consultores, formação de conselheiros. E eu queria entender, Ladimir, se você tivesse hoje 12 meses, vamos falar aí em 2026, eu sei que você faz um recorte um pouco maior, mas para esse ano, como que você prepararia um contador ou um time para que ele chegue nessa jornada dos próximos 15 anos com uma prioridade destacada? A gente sabe que quando tem um cenário de reforma tributária, ela se torna prioridade também. Mas saber sobreviver a um cenário desse também é essencial para a manutenção do negócio nos próximos anos. Eu daria, Patrícia, um treinamento muito forte de inteligência artificial e o conceito de ecossistema. A Alterdata acredita numa coisa que está muito alinhado com esse futuro da classe contábil. A maioria das empresas de software, elas estão muito focadas nos softwares contábeis, pura e simplesmente. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que nós temos que ser muito bons nos softwares contábeis, mas nós temos que ser muito bons nos softwares dos clientes dos contadores. Eu preciso enxergar a profissão de contabilidade como um ecossistema super expandido, de tal forma que quando alguma coisa acontecer lá no restaurante de vender pizza, automaticamente essa informação é espelhada na área contábil. Então, para você mudar a mente do contador, tirá-lo da tarefa, eu preciso treiná-lo em relação a essa visão corporativa mais ampla. Eu preciso mostrar que a inteligência artificial ela pode mudar uma série de tarefas na companhia e acelerar o que eles fazem hoje. Então, nesse período curto de um ano, nós temos que jogar todas as nossas fichas no ecossistema expandido, porque nós acreditamos que quando o contador começa a ter vários sistemas plugados para fazer coisas, ele está num ambiente de gambiarras, cheio de coisinhas grudadas para fazer as entregas. Então, nós temos que tirar isso da mente do contador e mostrar que ele é um profissional que não funciona estanque sozinho. Ele é dependente dos clientes dele. Ele tem que estar além. Isso muda culturalmente tudo que ele já fez. Então, eu preciso colocar um software lá no restaurante que esse contador tem para haver uma interação direta. Mas software sozinho não funciona. Então, eu preciso treinar e mudar a mente desses profissionais. Os agentes de IA estão fazendo uma diferença enorme. Nós estamos colocando IA em todos os nossos produtos. Nós estamos colocando análise de dados em todos os sistemas, nós estamos fazendo com que os softwares consigam se comunicar com os clientes, os contadores, de forma totalmente eletrônica, e muitos contadores ainda não entenderam a eficiência disso. Preciso de treinamentos. Preciso de treinamentos e reciclagem. Então, num período curto de tempo, inteligência artificial, agentes de IA e o conceito de ecossistema, eu acho fundamental para que ele comece a pavimentar o que vai vir lá na frente. Ótimo. E além dos números financeiros, né, as empresas focam muito na área contábil, na área financeira, mas quais KPIs você acha que esse profissional ele precisa estar atento hoje para se preparar para esses próximos anos, além desses números financeiros? Olha, os números principalmente ligados à qualidade, eficiência dos contatos, produtividade do time, eu acho que é muito importante, porque no processo de transição, o contador vai vivenciar profissionais que trabalham com ele e se adaptam mais rápido que outros. Vamos imaginar um escritório contábil que tenha 20, 30, 40 pessoas. Dessas 40 pessoas, alguns vão ser mais hábeis do que outros. Alguns vão fazer entregas mais rápidas do que outros. E se você tiver muitas pessoas no teu time
que tenham dificuldade de absorver essas tecnologias, o escritório contábil começa a ficar mais lento, começa a fazer as entregas com custo muito alto, começa a ficar caro e a coisa não vai funcionar. Então, entender qualidade, performance da equipe, eu acho fundamental. Segunda coisa importante é uma frente de captação. Entender KPIs que você consiga perceber. Nós estamos prospectando clientes, qual é a taxa de conversão que a gente tem? Como é que nós estamos divulgando esses produtos? Com que conversão está sendo para cada tipo de divulgação? Ele tem uma preocupação de captação, porque atualmente os contadores são muito dependentes da indicação. Então, um cliente fala para o outro e indica. Só que isso é um processo muito lento de crescimento. Quando o contador entende o jogo do marketing e cria os medidores certos para entender os funis de venda, eu tenho que contactar muitos aqui para fechar alguns aqui embaixo, que o mundo corporativo entende isso claramente, o contador, muitos deles, não jogou esse jogo ainda. Quando ele começa a entender esses indicadores, eu acho que ele começa a calibrar os instrumentos um pouco melhor para fazer com que ele entenda e passe a jogar esse jogo com mais eficiência, né? E você viaja, tem essa experiência de viajar o Brasil inteiro, o mundo aí. Uma das grandes dificuldades do empresário contábil, principalmente quem é dono de uma empresa contábil, é sempre ligado à manutenção, à retenção de colaboradores, né? Ter pessoas, de fato, no time que façam também esses negócios prosperarem. Como é que você tem visto isso Brasil afora, mundo afora aí? Tem sido um desafio também? Tem, Patrícia, tem. Esse problema de pessoas é global. É maior no Brasil, mas acontece inclusive em outros países esse tipo de dificuldade. E o empresário tem que ser muito hábil de criar um ambiente de ensino contínuo, inclusive lidando com conflitos de gerações. Eu tenho uma palestra que eu tenho ministrado muito na classe contábil também, falando sobre os conflitos de gerações, porque às vezes alguns profissionais com 50, 60 anos de idade, que são donos dos seus negócios, ele tem que lidar com profissionais de 25 anos de idade. Isso complica a operação, porque são formas de pensar completamente diferentes. Então, eu acho que o profissional contábil ele tem que entender que ele tem que ter um ambiente na empresa focado nas gerações mais jovens, não na geração dele. Eu tiro aqui pela Alterdata. Na Alterdata, nós temos 2.000 colaboradores, Patrícia. 88% deles têm menos de 40 anos. Eu tenho 62, tenho menos de 40. Um monte deles tem menos de 30. Eles que tocam a companhia, eles que fazem a magia acontecer. Eu preciso criar um ambiente bacana, gostoso, que eles sintam prazer, mas também que faça as entregas, que tenham disciplina, ordem, educação com os clientes. Tem um conjunto de elementos que eu tenho que equilibrar uma coisa bacana e uma coisa forte com indicadores de performance. Então, o contador, que não é um bom visionário, não é um bom influenciador das pessoas, ele tende a perder muitos talentos. Porque o que as pessoas esperam hoje de um líder é ter inspiração. Eles querem se inspirar naquele dono do escritório contábil. E muitas das vezes ele está focado na tarefa. Ele não está preocupado com o time dele especificamente. Então, isso não funciona. Se nós temos uma dificuldade de conseguir profissionais de alto nível para botar nas nossas empresas, ele tem que ser formador de gente. Então, para ser formador de pessoas, ele tem que ter uma habilidade de reconhecer quais talentos estão dentro da empresa que podem se desenvolver. Na Alterdata, nós temos a visão de que nós precisamos treinar as pessoas. Nós temos uma universidade corporativa, Patrícia, que capacita 90.000 pessoas por ano, entre a nossa equipe e os funcionários dos contadores. O que o contador me paga todos os meses já dá direito a ele treinar os funcionários dele. Grande parte dos contadores não escreve os funcionários. Ele não está focado na capacitação do time. Esse é um jogo que tem que mudar também, porque não tem abundância no mercado. Nós precisamos valorizar quem já está dentro de casa e desenvolver essas pessoas para essas competências novas, né? Eu acho que esse é um assunto comum aqui, né? Esse é o 7º episódio desse podcast, mas a gente tem tratado sobre diferentes vieses aqui e todos eles chegam a um denominador comum, que é conhecimento, né?
independente do assunto, tem que buscar conhecimento, tem que ficar em capacitação contínua. E eu acho que esse é o grande diferencial, né, do que mantém uma empresa nessa era de revolução tecnológica, mas também de humanização. Eu acho que hoje esse é o grande desafio, conseguir fazer essa conexão, né, entre a tecnologia sem perder essa sensibilidade humana, né? Sempre o conhecimento. Exatamente, Patrícia. Eu tenho uma palestra que eu ministro também em muitos eventos contábeis sobre o livro do Simon Sinek, do Infinite Game. O jogo infinito é um jogo que a gente está jogando de evolução contínua. O que essa literatura, um best-seller mundial, quer mostrar é que, por exemplo, no caso do contador, aquele contador de sucesso, que é o melhor contador daquela determinada cidade, o jogo dele não acabou. Ele começou, saiu da faculdade, se desenvolveu, montou um escritório, hoje um cara de sucesso, mas o jogo não acabou. Ele está jogando um jogo infinito. E a essência do jogo infinito é o processo de evolução contínua. Eu não sei o que a Alterdata vai ser daqui a 3, 4, 5 anos. Eu não sei. Mas eu tenho certeza que ela vai ser diferente de hoje. E se ela vai ser diferente de hoje, eu tenho que criar um processo de amadurecimento, treinamento e aprimoramento todos os dias. Nós temos que ser empresas melhores continuamente. Esse ciclo é muito importante estar na mente da evolução contínua e permear a empresa inteira. Então, eu tenho que pensar assim como presidente da empresa, a minha diretoria, os gerentes, aquela menina da recepção da Alterdata, que atende o telefone, ela tem que ter na cabeça dela o jogo contínuo, a evolução contínua. Para isso, a cultura da companhia ela tem que ser muito sólida. E o empreendedor, o dono do escritório contábil, é o guardião da cultura. Ele que tem que permear, colocar na mente de todos o quanto que é importante estar lendo, estudando, indo a um congresso, assistindo um podcast como esse, que abre a mente para algumas coisas. Ou seja, o processo de evolução contínua está ligado diretamente à retenção de talentos, desenvolvimento das pessoas e fazer a empresa ser mais perene ao longo do tempo. E falando em eventos, participação em evento, eu trago aqui uma ótima notícia. O Vladimir Carvalho é um dos nossos nomes do Sescap Day, um evento realizado pelo Sescap Paraná em Curitiba no dia 27 de março. O Vladimir vai estar lá conosco justamente para falar sobre essa mudança de pensamento para a inovação. Você não perca, né, a oportunidade de estar conosco. Além do Vladimir, vai ter outros nomes. Será um dia inteiro de conteúdo. E o grande tema do evento é humanidade aumentada. Nós vamos tratar justamente sobre isso. Sobre como os recursos tecnológicos têm sido inspiração para transformar e potencializar as capacidades humanas. Então, acesse o site do Sescap. O Sescap Day já está com inscrições abertas, mas as vagas são limitadas e você não pode ficar fora dessa. E, Vladimir, obrigada pela participação nesse nosso evento. Eu vou chegando aqui ao fim do podcast, mas antes disso, eu gostaria que você falasse para nós, assim, se fosse para começar hoje, o contador não vai desaparecer, ele é um dos profissionais mais estratégicos nesse cenário nos próximos anos. Por onde começar, Vladimir? Boa! O profissional contábil não vai acabar nunca. Ele vai continuar sendo um profissional extremamente importante. Eu acho que ele vai, na verdade, ganhar uma relevância. Dentro desses mais de 40 anos que eu trabalho na área, eu nunca vi um momento tão bacana, tão oportuno, tão bom para a classe contábil. Porque até as sonegações de impostos que existiam no passado estão acabando. Isso significa que os dados dos contadores têm muita relevância. Eu sugiro que os contadores que estão começando na carreira agora sejam bons técnicos, mas estude vendas, estude relacionamento humano, liderança, influência de pessoas, persuasão, estude um pouco de marketing, entenda que o mercado precisa saber que você existe com as habilidades que você adquiriu. Você está numa profissão espetacular, que tem tudo para ser um dos grandes alicerces da sociedade, mas precisa que você se reposicione. E esses que estão começando agora têm uma chance a mais, que já pode começar numa energia nova, numa direção nova, que pode acelerar o processo de ser profissional de mais sucesso no futuro.
Vladimir, muito obrigada pela tua contribuição. A gente vai deixar esse assunto, com certeza renderia horas aqui, mas a gente vai deixar um pouquinho desse conhecimento aqui para o dia 27 de março, lá no Sescap Day, que a gente se vê lá, né? Com certeza, muitos profissionais que têm essa ânsia por conhecimento vão estar lá sentados nas primeiras cadeiras para conseguir absorver um pouquinho desse teu conhecimento. Obrigada mais uma vez, Vladimir. Foi um privilégio falar com você. Muito obrigado pelo convite, parabéns ao Sescap. Isso mostra o quanto que a entidade é preocupada em melhorar a vida dos profissionais contábeis. Realmente vocês fazem um trabalho muito diferente em relação a outras entidades no país. Meus parabéns e contem sempre comigo para trazer reflexões, conteúdos expressivos, para que a gente possa, de fato, acelerar nossas profissões. E para você que nos ouve, quer ainda embarcar nesse universo da contabilidade, não tenha medo, tem muita oportunidade na mesa. E para te auxiliar nessa jornada de transformação, o Sescap Paraná é o seu grande parceiro. Representamos mais de 38 mil empresas no estado inteiro. Oferecemos serviços, cursos, qualificação e produtos que fazem com que você se torne muito mais competitivo. E não perca os próximos episódios desse podcast, que ainda vai ter muito conteúdo sobre essa transformação de carreira. Não deixe de assinar os nossos canais, deixe seu curtir aí no canal. Nós vamos deixar também aqui no link, o link de inscrição do Sescap Day, na descrição desse episódio. Eu convido você também a compartilhar esse conteúdo com profissionais que hoje passam por esse desafio de transformação na carreira. Esse foi o 7º episódio do Ponto de Inflexão, o podcast do Sescap Paraná. Eu espero você no próximo episódio. Obrigada pela companhia.